Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar agora, nesse instante, ouvindo a palavra da parte de Deus, que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. 2 Reis, capítulo número 5, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja Deus. Queridos, o relato bíblico aqui vai nos contar a história de um personagem. Talvez você já ouviu falar de Naamã. O texto narra que Naamã era um grande homem de valor e de honra diante do seu senhor, o rei da Síria. Ele era um general, um homem respeitado naquela nação, um homem por quem a Bíblia vai dizer que o Senhor, Deus, dera livramento aos sírios por meio daquele homem. Esse homem honrado, valorizado. Só que a Bíblia coloca um porém na vida dele. Qual é o porém? Ele estava leproso. Era um homem que estava com uma doença, uma enfermidade, a qual poderia levá-lo à morte. Porque a lepra naquele tempo realmente poderia levar alguém à morte. É uma doença que ela vai corroendo o corpo. A lepra, ela tem a capacidade de tirar a sensibilidade da pele. É tanto que o teste da lepra era feito com uma agulha. Em Israel, a lei dizia que o sacerdote vinha com uma agulha, furava o lugar. Se não houvesse sinal de dor, a pessoa estava leprosa, porque perdia a sensibilidade daquele lugar. Naquele lugar, a carne começava a ficar corroída, uma ferida, e aquilo se espalhava pelo corpo. É tanto que a Bíblia vai comparar a lepra como um pecado. O pecado, ele tem a capacidade de tirar a sensibilidade espiritual da pessoa, fazendo com que ela cada dia mergulhe mais e mais no pecado, pois a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então ele vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai perdendo a sensibilidade. Então automaticamente essa pessoa, ela vai se mergulhando dia após dia no pecado. A não ser que haja uma intervenção, a não ser que haja um alerta, essa pessoa continua a se afundar mais e mais. Naamã, ele estava ali, leproso, até que então houve uma intervenção. A Bíblia diz que as tropas, porque a Síria, ela havia invadido Israel e levava algumas pessoas cativas. Entre os cativos estava uma jovem, uma menina. E essa menina, certo dia, como ela está convivendo na casa de Naamã, ela está servindo a mulher de Naamã, ela vê que Naamã estava leproso. Naamã estava com aquela enfermidade. Veja, essa menina nos chama a atenção porque ela está escrava. Ela foi tirada da sua terra, da casa dos seus pais, e levada como escrava, como cativa, para servir na casa de Naamã. Mas ela consegue ter por ele compaixão. Ela consegue se colocar no lugar dele. E ela chega para sua senhora e diz assim: Oxalá, quem dera
o meu senhor Naamã estivesse em Israel, em Samaria, e lá ele seria curado da sua lepra se ele procurasse o profeta que há em Samaria. A esposa conta a Naamã o que a menina diz, e Naamã conta ao rei da Síria. Veja que Naamã, ele para ouvir o conselho daquela menina. Mesmo na posição que ele estava, no momento de dor, de sofrimento, ele para ouvir aquela serva que dá um conselho, e um conselho com sabedoria. A menina foi um instrumento de Deus naquele instante para a vida de Naamã. Há pessoas que são instrumentos de Deus para a nossa vida. Nós só temos que parar por um instante e aprender a ouvir. Quando nós aprendemos a parar e ouvir, nós conseguimos alcançar as bênçãos para as nossas vidas. Muitas vezes o que nos impede é o orgulho, a soberba nos nossos corações. Por às vezes a pessoa está em uma situação menor do que a nossa, às vezes não dá um crédito. Às vezes por ser alguém que não tem tanto entendimento, não tem tanto conhecimento, às vezes as pessoas são desprezadas. Mas há experiências na vida dessas pessoas que nós não temos. E essa menina, ela tinha uma experiência. Ela veio de Israel, ela tinha experiência com o profeta, de conhecer, de saber que era um homem de Deus, um homem usado por Deus. Por isso ela dá aquele conselho. Naamã para ouvir. E Naamã agora sai em direção a Samaria, em busca do profeta. Chega na casa do profeta e ele vai com vários presentes, roupas, ouro, prata, para dar ao profeta, em troca do milagre que ele precisa. Naamã chega lá e quando ele chega, quem recebe ele é um moço, chamado Geazim, que é o servo do profeta. O profeta já sabe que Naamã está ali e dá o recado: olha, o profeta mandou dizer que você vá até o Jordão e você mergulhe 7 vezes e você ficará curado. Nesse instante, o orgulho sobe ao coração de Naamã. E ele diz assim: olha, eu pensei que ele sairia para me receber. É o general do exército. Mas o profeta não recebe ele, manda um menino dar o recado. Diz assim: ó, vá e mergulhe no rio. E assim, eu pensei que ele me receberia. Que ele sairia, colocaria as mãos sobre mim e eu seria curado. E ele sai dali zangado. Só que no meio do caminho, enquanto ele está saindo, um outro servo dele diz assim: meu senhor, se o profeta te pedisse algo mais difícil, você não faria? Olha, o servo, mais um servo, chega até ele e dá um outro conselho. Se pedisse algo mais difícil, você não faria? Ele para refletir. Ele sai daquele estado de orgulho, de soberba, pela posição que ele ocupava, ouve novamente o servo e vai até o Jordão. Veja, ele quebrou mais uma vez o posicionamento que ele tinha, aonde ele estava, a posição. Ele quebra aquele orgulho para ouvir novamente outro servo. E por causa disso ele recebe a bênção. O orgulho tem destruído a vida das pessoas. O orgulho tem matado muitas pessoas. E é necessário sairmos dessa posição de orgulho, de soberba, para aprendermos a viver. Ele mergulha as 7 vezes que foi pedido pelo profeta. Na 7ª vez, quando ele sai da água, a Bíblia vai dizer que ele está totalmente limpo, como a pele de uma
criança. Veja, por causa que ele para ouvir, e ouvir é essencial para o ser humano, você vai ver que Deus, por várias vezes, ele chama a atenção de Israel dizendo: ouve, Israel, ouve. Ouvir é dar atenção ao que está sendo falado. Muitas vezes não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos ou que precisamos porque não ouvimos. Não estamos atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Por causa disso, perdemos o tempo da visitação de Deus. O tempo em que Deus ele está trabalhando em nosso favor. Naamã, ele não perde esse tempo. Naamã, ele consegue ouvir e obedecer. Veja, ouvir e obedecer. Deuteronômio 28 vai falar muito bem sobre isso. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e guardares os teus mandamentos, ou seja, obedecer os seus mandamentos, sereis abençoados. Se ouvirmos e se obedecermos, seremos abençoados por Deus. Então Naamã agora, curado, ele volta. E ele vai dar os presentes ao profeta. Ele diz aqui: profeta, eu trouxe para te dar. Ele diz: não quero nada. Não preciso de nada disso. Então ele diz: mas me permita que eu leve um pouco da terra de Israel. E me perdoe, que o Senhor me perdoe. Porque quando meu Senhor vai ao templo para adorar o Deus dele, eu tenho que ir com ele e me ajoelhar para ele se apoiar em meus ombros. Naamã agora reconhece que há um só Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus que criou os céus e a terra. É necessário reconhecermos quem é o Deus que nós seguimos. Qual o Deus que pode trabalhar verdadeiramente a nosso favor? Qual é o Deus que pode nos dar a salvação, a vida eterna? Só há um. O Senhor, que criou os céus e a terra. Naamã, ele consegue entender isso, ele consegue ouvir, ele consegue obedecer, por isso ele consegue obter o milagre que ele precisava, a vitória que ele precisava. Ele era um homem honrado pelo seu Senhor. Ele era um homem valorizado na sua nação. Mas em casa, quando ele tirava toda a sua indumentária, todas aquelas vestes de general, que ele se olhava, ele não se sentia assim. Porque ele estava vendo o seu corpo destruído por aquela enfermidade. Mas no momento que ele ouve aquela serva, ao dar o conselho dele ir a Samaria, e ouve aquele servo para poder mergulhar no Jordão, ele consegue obter. Ele consegue ver o momento da visitação de Deus na sua vida. Se você parar para ouvir o que Deus está falando contigo, e se você começar a obedecer aquilo que Deus está ordenando para você na sua palavra, você vai conseguir ver a visitação de Deus. Você vai conseguir ver Deus trabalhando. E você vai conseguir com que Deus faça o milagre acontecer na sua vida. E você vai alcançar a vitória que você está almejando da parte de Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus possa abrir os teus ouvidos e a tua mente, para que você possa entender aquilo que Ele está falando com você e você possa obedecer a palavra do Senhor para a sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a sua vida, alcançando, e que você possa ouvir a voz de Deus falando contigo nessa tarde. E você obedeça e receba o milagre de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda shalom, paz
saúde, felicidade e prosperidade da parte de Deus. Amém e amém.